Boa noite. Venho aqui contar uma história que meu finado avô José me contou, muito emocionado. Ele jurava pela vida de seus filhos que era um acontecimento verídico, e levando em consideração sua expressão, dava para perceber que em tudo que ele falava, ali tinha um fundo de verdade. Ele evitava, porém, sempre que era questionado sobre tal acontecido. Sempre chorava ao lembrar do finado amigo chamado Gilmar, que teria sido morto por uma coisa sem explicação, o sobrenatural. Em memória de meu avô, que decidi vir ao canal contar essa magnífica história de seu José, Gilmar e a Fera da Noite. Tudo aconteceu no ano de 1969, na cidade de Teresina, no Nordeste brasileiro. Meu avô contava que o pequeno povoado onde ele vivia na época era bem pequeno e quase todos ali se conheciam. A vida era simples, pacata e rotineira. Muitos homens e mulheres viviam de suas produções na terra e criações, enquanto outros trabalhavam duro em fazendas e lavouras que os mais agraciados da época possuíam e contratavam mão de obra extra em épocas de colheitas e plantios. A vida ali não era fácil, e as biroscas e bares, aos finais de semana, eram a atração daquele pequeno sertão de gente valente e sofredora. Como a maioria dos homens daquele lugar, meu avô também gostava de tomar suas cachaças e bater um bom papo com seu quase inseparável amigo de lida, seu Gilmar. Aquele foi o único que nunca o abandonou, mesmo nos momentos mais difíceis de sua humilde vida, como, por exemplo, quando seu pai, meu bisavô, morreu numa época de colheita, em uma daquelas fazendas. Seu pai morreu por uma picada de uma jararaca, animal muito comum à região. Sem o devido socorro, viu a vida de seu pai se evadir do corpo daquele pobre homem guerreiro e trabalhador. Meu avô caçou a serpente, localizou e matou aquele animal que havia ceifado a vida de seu pai. Tudo com a ajuda de seu fiel amigo Gilmar, que nunca o abandonou. Com uma irmã mais nova e sua mãe sem trabalho, se viu logo cedo na obrigação de sustentar a família. Já àquela altura, meu avô já não estava vivendo sozinho. Sua mãe também já era morta, e sua irmã vivia com um homem que havia se casado no terreno em que nosso pai nos deixou. Com seu dever cumprido, meu avô mesmo, ainda jovem, só queria trabalhar e viver a vida. Curtir o que a vida tem de melhor. No caso do meu avô, tomar umas e aproveitar ao máximo a companhia de seu grande amigo. Naquela birosca, onde a maioria frequentava, todos eram conhecidos, pois a maioria trabalhava sempre nas mesmas fazendas, prestando serviço. Cada um com sua peixeira, e alguns, como meu avô, uma espécie de canivete ou punhal. Sexta-feira, todos se encontravam ali. Sexta era o dia de pagamento, o dia que todos pagavam o caderno de fiados da semana, e aproveitavam para se embebedar e falar sobre os acontecidos da semana, no trabalho ou no cotidiano. A estrada de terra que passava ali, logo a 5 metros da birosca, era muito bem iluminada por uma poderosa e imponente lua cheia, que horas antes deu lugar a um sol de rachar. Olha, Zé, o tamanho daquela lua. Sabe o que significa, né, Zé? Disse Gilmar. Sei não, Gil. Que tem a lua, é só a lua, bem cheia, né? Não é mesmo, é? Respondeu meu vovô. Você não tá sabendo não, Zé? Do tal bicho que tá pegando a despensa as criações do patrão, não? O vigia da noite disse que tem um bichão grande que corre para tudo que é lado nas noites de lua cheia. Diz que a cozinheira viu o tal bicho na janela da cozinha e já pediu conta. Não quer mais trampar lá, não. Encerrou Gilmar. Ora, Gil, deu para acreditar em bicho-papão agora, é? Para com isso, compadre. Vamos beber que é melhor, vamos. Mas é verdade, aquela morena da cozinha vai sair. Oxe, logo agora que tinha decidido chegar junto dela?
Ela andava me dando mole, sabe como é? Terminou seu comentário meu avô. Um homem que ali estava ouviu a prosa e também acabou entrando na conversa. Ele disse ter visto tal bicho na estrada há 2 semanas. Disse que parecia um cachorro com uma cabeçona e orelhas bem grandes, que faziam zoadas no ar quando o bicho estava correndo desengonçado, mas muito rápido. Disse também que não deu para ver muito bem, por causa da escuridão, mas que pelo barulho, o tamanho do vulto parecia um bezerro com patas, ao invés de cascos. Meu avô e seu Gilmar se olharam e dançaram a rir daquele homem. Você é um comediante? Bezerro de patas? Mesmo sendo escarnecidos por alguns homens ali, ele ainda complementou que seria melhor que, ao ir embora, cada um ali saísse em pares, que não fôssemos para casa sozinhos, pois poderiam dar de cara com aquele ser. Alguns homens davam risadas. Ainda, porém, alguns, vendo a expressão daquele homem, logo mudaram seu julgamento. E um desses perguntou o que mais o tal bicho fazia. Urros pavorosos, e um cheiro de cachorro molhado com podridão misturado, como se tivesse comido muita carniça, respondeu o homem. Depois de algumas doses, meu avô José e seu amigo andavam a caminho de suas casas, e já eram por volta de 2 horas da madrugada, meio altos, mas não tão embriagados. Os dois conversavam alto por aquela estradinha de chão, terra batida e barro bem vermelho. De repente, começaram a ouvir barulhos de algo ou alguém que corria em sua direção, e começavam a gritar, perguntando quem era que se aproximava. Os 2 amigos já desembainhavam seus facões, quando aquele vulto claro se aproximava e gritava em resposta. Calma, homem, sou eu, Calisto, respondeu o tal homem que se aproximava correndo de medo por conta da escuridão da estrada. Calisto foi o homem que, ao ouvir os 2 conversando na birosca, levantou a tal polêmica sobre o tal bicho que dizem assombrar a região nas noites, como aquela, as de lua cheia. Os 2 amigos começaram a rir daquele rapaz, que pediam para falar embaixo. Oxe, não me vem com essa de bicho-papão que mete a faca no bucho homem, disse o vô José. Os 3 caminharam algumas centenas de metros até chegar à primeira encruzilhada. Assim que chegaram àquele ponto do trajeto, começaram a ouvir alguns grunhidos, como os de um porco, e barulhos de mato na valha. Algum bicho grande se movia naquele mato ao lado da estrada. É ele, eu conheço esse barulho. Vamos correr, disse Calisto. Ora, para com essa porqueira de história de bicho que eu te furo o bucho, aqui mesmo, diacho, exclamou meu avô. Quase que simultaneamente, uma brisa traz aquele horroroso odor que Calisto havia descrito na birosca. Aquele cheiro de carne podre fazia eles ter ânsia de vômito. Algo vinha para a estrada, em meio àquele alvoroçado matagal. Quando aquele ser escuro começou a aparecer, também ouviram um urro horripilante e não tiveram mais dúvida da próxima atitude. Meu avô falou que aquele atleta, o tal do homem mais rápido do mundo, Bolt, parecia uma tartaruga, perto do que os 3 correram aquela noite. O vô José descreveu os olhos daquilo como o olhar da maldade. Olhos grandes, amarelos, vivos, que pareciam refletir a lua. Era um olhar de ódio. Quando chegaram próximo à iluminação das casas, a muitos metros depois, repararam que o bicho não perseguiu. Muito ofegante, eles faziam comentários sobre o tal ser, tipo, você viu? O que era? Eu olhei para trás na corrida e vi quando aquilo ficou de pé, disse Gilmar. Oxe, até você nessa de monstro? Aí não dá, né? Poxa, você é meu amigo, disse meu vô José. Cada um foi para sua respectiva casa,
e a noite de terror havia passado. Porém, seria só o começo de uma história trágica. No dia seguinte, os dois amigos se encontraram para ir ao trabalho juntos e comentavam ainda sobre a noite anterior. E na hora do almoço, eles tiveram uma boa prosa sobre o fato. Ei, Gil, tu acredita mesmo que aquilo era uma besta do inferno? Questionou meu avô. Oxe, homem, tu não viu com seus olhos, não? Olha, irmão, se era bicho do inferno, não sei, mas deste mundo é que não é mesmo. Tu já viu o bicho ficar de pé igual gente? Ora, o que mais podia ser? Respondeu seu Gilmar. Eu fui lá próximo da casa do patrão para dar uma batucada na morena cozinheira. Daí, vi ela lá debaixo do pé de jenipapo fumando cigarro. E me aproxeguei mais ela. Ela confirmou toda a história de Calisto, lá da birosca. Meu avô tinha em casa um velho canela seca, de 5 tiros, e disse a Gilmar que passaria a carregar ele para o trabalho, para se protegerem de um eventual ataque daquele ser, que eles ainda não sabiam o que era ao certo. Depois daquele dia fatigante de trabalho, todos iriam para a tal birosca. Era aniversário de um daqueles homens, e seria tudo por conta. Meu avô José e Gilmar jamais perderiam uma bebedeira dessas, ainda sendo de graça, literalmente. A giripoca ia piar. Os três, meu avô, Gilmar e Calisto, que haviam passado por aquela desagradável experiência, começaram a contar os fatos e acrescentaram um pouquinho também à história. Olhos de fogo, a criatura tinha 2,5 metros. Disseram até ter lutado com a fera. Enfim, foram a atração da noite. Em meio àqueles homens que ali bebiam e davam risadas com as palhaçadas dos três, havia um homem destacado. Era um homem desconhecido, um forasteiro, um jagunço como meu avô falava. Este observava tudo que os três falavam e parecia não estar gostando dos relatos daqueles três. Sabe, a melhor parte dessa bela história? Eis a hora que os três viram as costas e correram como gazelas assustadas. Disse o forasteiro. Naquele momento, as risadas cessaram e os três arregalaram os olhos, como quem dissesse como é que ele sabia. O homem então complementou dizendo: Cuidado, cabras, da próxima vez o tal bicho pode não estar de bom humor. O homem pagou a sua conta, bebeu sua pinga e foi dali deixando-lhes uma pulga atrás da orelha. Era um homem alto, branco, barbudo e magrelo. Ninguém nunca o viu por ali, e o dono da barraca até aconselhou. Rapazes, tem coisa que às vezes é bom manter um tiquinho de respeito, para depois não sofrer as consequências. Finalizou o dono da birosca. Os três foram embora dali trocando pernas e palavras, porém encaixados com o que aquele forasteiro disse. Como ele sabia da correria deles? Será que estava escondido no mato, assistindo, ou será que ele mesmo era o tal bicho? Ora, deixa de bestagem, o cabra falou para tirar com a nossa cara. Ou então deixar nós como vocês estão, se cagando de medo, disse meu avô. Dos 3 gaiatos, meu avô era o mais destemido e tinha a convicção de que aquilo seria só pura coincidência. Nunca acreditou em coisas sobrenaturais. No fim de semana, os 3 resolveram tirar essa história a limpo. Resolveram procurar o tal homem para perguntar sobre o que ele sabia. Porém, sem sucesso. Rodaram todo o povoado e nem sinal do tal homem, e no retorno para casa, da ineficiência e busca pelo forasteiro, Gilmar disse: A próxima quinta-feira é noite de lua cheia, e alguma coisa está me dizendo que nós teremos uma resposta, e que não será coisa boa. Finalizou seu raciocínio. Ora, meu amigo, você pegou foi sol na moleira e tá pesando bastante besteira. Nada vai acontecer. Como uma pessoa pode virar um bicho feio daquele? E mesmo que vire, são 3 facões e 5 tiros para ele. Se ele vir, nós pega ele, disse meu avô. Lembro que meu avô me disse que mesmo incrédulo, no fundo ele tinha um pressentimento ruim para um futuro próximo. Na quinta-feira pela manhã, os amigos saíram cedo para o trabalho
e a tensão era bem visível no olhar dos dois. E foi assim o dia todo, até o cair da tarde. Então, Zé, você trouxe sua arma? Não estou com um bom pressentimento. Alguma coisa de ruim parece que vai acontecer, disse o assustado Gilmar a meu avô. Meu avô respondeu que nada de mal lhe aconteceria, que ficasse tranquilo e que tomaria conta dele. Naquele dia, eles resolveram quebrar a rotina e não foram para a birosca. E Calixto resolveu acompanhar os dois amigos, já que os três tiveram a mesma experiência. Eram aproximadamente 8 horas da noite quando os três saíram da porteira da fazenda e tomaram a estrada em direção às suas residências, que ficava quase que uma do lado da outra. Ao se aproximarem daquela encruzilhada, a tensão aumentou, junto com seus batimentos cardíacos. Uma leve brisa balançava aqueles matos na valha, enquanto os três caminhavam olhando para todos os lados, pois era o local onde eles presenciaram aquele bicho. Meu avô me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou que é nessas horas derradeiras que você presta atenção em tudo que está à sua volta. Ele me disse que durante aquele trajeto, no dia do fato, ouvia-se os insetos como grilos e outros animaizinhos noturnos cantar ou se comunicar. Mas quando eles atravessaram a encruzilhada para tomar a próxima estrada, parece que tudo se calou e só se ouvia os seus passos e os matos que se mexiam como o soprar dos ventos. De repente, os matos começaram a se alvoroçar, como se algo grande corresse em seu interior, em direção à estrada e em sua direção. Quando ouviram novamente aquele pavoroso urro, era aquele monstro novamente, e como da última vez, todos correram. Meu avô José ficou um pouco para trás, puxou sua arma e viu quando aquilo saiu para a estrada, a uns 10 metros dele, e vinha todo para cima deles. Ele dizia que intercalava tiro e corrida. Deu 3 e não conseguiu acertar o bicho, que astuto corria em zigue-zague. Vovô disse que logo percebeu que aquilo o alcançou facilmente, mesmo correndo estranhamente desajeitado. O tal bicho o passou, e o bicho ainda olhou para ele antes de passar ao seu lado. Ali, meu avô pôde ver bem o que era, e jura ter ouvido de algum lugar com um tom rouco que se misturava a roncos ofegantes. Você não estava me procurando? Aquilo tinha traços humanos, mas era grande como um bezerro. Cabeça e orelhas grandes, olhos enormes, amarelos, cheio daquele mesmo ódio que viu da primeira vez. A besta passou meu avô e foi na direção de seu amigo, que corria na dianteira. Ele alcançou Calixto e deu-lhe uma forte pancada, que o jogou longe. Mas ele logo se levantou e saiu correndo na direção oposta, gritando por socorro. Agora o bicho pôs-se a perseguir Gilmar, e foi aí que meu avô percebeu o quanto o bicho era astuto e perverso. Meu avô ainda apontou sua arma, mas ele poderia acertar seu amigo nas costas. Infelizmente, a criatura alcançou Gilmar e se jogou em cima dele, e que, por conta de sua velocidade, caíram muitos metros fora da estrada. Meu avô correu para tentar salvar o amigo, e quando se aproximou, viu aquele monstro a cravar as presas na carne de seu desfalecido amigo, próximo à região das costelas. Vovô José disse descarregar ainda 2 tiros que restavam, que acertaram as costas e ombro do bicho, que deu um pavoroso grito de dor e saiu correndo em direção à encruzilhada. Mesma direção que Calixto havia corrido, depois de levar a pancada. Porém, sua preocupação era seu amigo, que ainda esboçou um sorriso no colo do meu avô, mas logo veio a óbito. Seu pescoço teve um rápido inchaço. Meu avô disse que o peso da criatura causou uma fratura em seu pescoço e seu braço esquerdo. Logo Calixto veio com outros homens armados, que encontraram meu avô abraçado a seu amigo já sem vida. Os homens perguntaram que direção o bicho havia tomado, e sem dizer nada, meu avô apontou, e só ficou
eles dois. O resto foi atrás da fera com os cães. Porém, apesar do rastro de sangue, não foi encontrado. Foi a última vez que o bicho foi visto. Após o enterro de seu amigo, meu avô foi às cidades vizinhas, a fim de encontrar o responsável e dar cabo de sua vida, porém sem sucesso. Dia depois, moradores das proximidades encontraram um cadáver de um homem boiando no açude. E suas descrições batiam com a do tal forasteiros, porém já estava em avançado estado de decomposição. Morria ali a história do homem que virava bicho, e com ela, infelizmente, o melhor amigo que meu avô teve na vida toda, o Senhor Gilmar. Boa noite a todos e obrigado por ouvirem o meu relato.